Conhecido como o pai da genética, Mendel, ele nasceu onde está localizado agora a República Tcheca. Ele entrou no mosteiro desde jovem, onde ele aprendeu a técnica de polinização artificial, onde permite o cruzamento de vários tipos de espécies de planta. E após isso, Hipócrates acreditava na ideia de que toda partícula de organismo era transmitido para da reprodução. Mas Aristóteles tinha outra ideia, que ele acreditava que havia um material que era produzido no sêmen pelos pais que garantiam a transmissão. Mendel também tinha uma ideia, ele fez duas leis baseadas nisso. A primeira lei dele era que as características eram condicionadas na hora da formação das gametas, e a segunda lei se baseava que a transmissão de características eram em duas ou mais. O material que Mendel mais usava para fazer seus testes era a ervilha de cheiro. Ele preferiu esse material por conta que ela era de fácil cultivo e ela produz descendentes férteis. E ela tem um ciclo de vida muito curto, que nisso dá para ele ter, ter várias gerações em pouco tempo. E ele também escolheu esse porque ela tem características muito distintas. Então, Darwin trouxe uma explicação mecanista falando que os seres vivos não dependiam de nenhum ser supremo ou algo do tipo para evoluir, que eles não precisavam de uma força metafísica. E aí ele percebeu que a variação que tinha dentro de cada espécie era devido de uma herança herdáveis. E aí ele percebeu também que nas características eram mais vantajosas alguns animais do que para outros. Ele percebeu também das características que eram mais vantajosas para muitos animais e menos para outros. E aí ele fala sobre a hereditariedade condicionada a dois fatores que promovem a formação dos gametas. O químico e físico Nestor Rutherford começou sua carreira conceituando a meia-vida radioativa, pois ele pesquisou o campo da radioatividade e descobriu as partículas alfa e beta. Seus feitos nessa área foram reconhecidos tanto que no ano de 1908, Rutherford foi digno de receber um prêmio Nobel. O modelo de Rutherford é conhecido como o modelo do sistema solar, devido à sua estrutura e funcionamento. Em seu experimento, Rutherford bombardeou uma lâmina fina de ouro com partículas alfas provenientes de um material chamado polônio. Ele chegou à conclusão de que um átomo possui grandes vazios e que é formado por outras partículas menores, chamadas prótons e elétrons. Devido ao seu experimento, Rutherford ganhou uma série de prêmios, e entre eles estão o Prêmio Nobel da Química de 1908, a Medalha Copley de 1922, Baker Lectury de 1904, Medalha Hector de 1916, Medalha Matthews de 1913, Medalha Elliott Cresson de 1910 e o Prêmio Faraday de 1936. Em seu experimento, ele chegou à conclusão de que o núcleo é composto por prótons e em volta estão os elétrons, como esse modelo. O núcleo é uma carga positiva e os elétrons estão em volta, como os planetas orbitam o Sol. As máquinas a vapor nem sempre foram perfeitas para uso como no começo da Revolução Industrial. Uma pessoa que contribuiu muito para essa invenção foi ele, James Watt. Em 1764, o engenheiro e matemático teve seu primeiro contato com a máquina a vapor. Como melhoria, ele fez um condensador separado do pistão, para que o condensador não fosse resfriado no mesmo cilindro que continha o pistão. Então ele colocou o condensador constantemente mergulhado na água. Isso fazia com que a pressão do condensador e do pistão fossem igualadas, e assim a máquina ficava com a pressão igualada. Por volta dos anos 100, Herão de Alexandria criou um brinquedo, que era uma esfera de metal com dois furos de sua extremidade, por onde o vapor passava, e assim a esfera girava com uma certa velocidade. Muito embora seja muito interessante, o projeto dele não evoluiu com isso. Agora eu vou explicar as máquinas que foram evoluindo com o passar da Revolução Industrial.
Locomotiva a vapor. Ela é uma locomotiva com motor a vapor que se compõe em 3 partes principais. A caldeira, que produz vapor, a máquina térmica, que transforma o vapor em trabalho mecânico, e a carroçaria, que transporta a locomotiva. O motor de combustão interna é dividido em 4 estágios, e são eles: o primeiro estágio, onde o pistão se move para baixo, puxa a mistura de ar e vapor através da válvula de entrada. O segundo estágio, onde a válvula com a mistura de ar e vapor é fechada e o pistão sobe, comprimindo a mistura. Terceiro estágio, o pistão atinge o ponto máximo, a vela de ignição emite uma faísca e faz o pistão ir para baixo. Quarto e último estágio, o pistão sobe e permite que os gases feitos ali dentro sejam liberados. E quando essa válvula fecha, o processo recomeça. A geladeira. A função dela é manter tudo que está dentro dela resfriado. O seu resfriamento ocorre no congelador, e é ali que passam os gases sob alta pressão e temperatura baixa. Arthur Carter foi um matemático britânico. Foi professor sagittariano da matemática pura, Universidade de Cambridge, de 1863 a 1895. As suas contribuições incluem na multiplicação de matrizes e o teorema de Cayley. James Joseph Sylvester foi um matemático inglês. Contribuiu fundamentalmente no desenvolvimento da teoria matriarcal, teoria dos invariantes e teoria dos números de análises combinatórias. James era amigo do matemático inglês Arthur, de 1821 a 1895, por aí, com o qual desenvolveu a álgebra das matrizes. Em particular, ele usou a teoria das matrizes para estudar a geometria de alta dimensão. Ele também contribuiu para a criação da teoria dos divisores elementares das matrizes lambda. As matrizes possuem grandes importâncias na matemática e no cotidiano do ser humano, utilizadas nas áreas como economia, engenharia, física, biologia, computação, entre outros. Um exemplo prático são os pixels do celular.